Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e ontem o Sport decepcionou, né, cara? Foi um jogo bizarro, assim, não tem outra palavra, foi um jogo bizarro e que já liga o alerta no Sport, como eu falei no pós-jogo ontem, que é o pós-jogo mais quente, né? Acabando o jogo, eu já tô gravando já, né? Então acho que você viu ontem, eu falei, fiz essa analogia, ligou o alerta, só que, cara, eu parei, fui até dormir pensando nisso, é loucura, né? Eu fui dormir pensando nisso. E teve alguns pontos que me passaram a memória. O seguinte, que alguns jogadores que não estão sendo contratados pelo Sport, será que esses jogadores jogariam tão mal quanto os jogadores se apresentaram ontem? Será que o Diego Souza e o Wagner Love não podem jogar juntos? Por que eles não podem jogar juntos? Por que eles não podem estar, no mínimo, no mesmo elenco? Eu vou estar falando tudo pra vocês nesse vídeo. Eu só quero pedir pra você o seguinte, se você não tá inscrito aqui, clica no botão de inscrever, ativa o sininho, deixa o teu like, que aqui é conteúdo diário, irmão. Pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações, tudo do futebol pernambucano, futebol nordestino, você vê aqui no canal do Luna. Então dá essa moral pra gente, te inscreve, deixa o teu like, que eu sei que você não vai se arrepender, cara. E outra coisa, tá? Se você quer fazer tuas apostas esportivas nesse fim de semana, você pode fazer na PixBet, que é o maior e melhor site de apostas esportivas do Brasil. Lá você encontra as melhores cotações, saque mais rápido do mercado, lá você encontra jogos interativos e o que eu mais gosto são as apostas esportivas. Você pode apostar na vitória, no empate, ambos marcam, e aí eu acho que é até o mais fácil de você conseguir faturar uma grana. Óbvio, tá? É um jogo, você pode ganhar ou você pode perder, cara. Então, você acertar, você ganha, se você perder, você perde a sua grana. Então, usa uma grana que você já ia usar para lazer. Eu, basicamente, todo fim de semana, eu jogo para me divertir. Então, coloco lá 10, 20 reais, que é aquela grana que eu já ia usar para me divertir. Lembrando, você tem que ser maior de 18 anos, tá? Não vai fazer nenhuma loucura também, usar o orçamento financeiro da família, nada disso. O link tá na descrição, corre agora e faz já o teu cadastro e faz a tua aposta na PixBet. Vamos lá, meus amigos, sem perder muito tempo, tá? Ontem o Sport ele perdeu, né? Perdeu por 3-1 para o Atlético Goianiense, um jogo que o Atlético Goianiense precisava se recuperar. O Gustavo Coutinho precisava se recuperar, que foi atacante do Sport e hoje joga no Atlético Goianiense, e os dois conseguiram, né? Porque o Coutinho fez 2 gols, né? E o Atlético Goianiense venceu por 3-1. E se a gente olhar a classificação agora, a gente pode até pensar assim, ó, não, tá tranquilo, Luna. A gente continua no G4, o máximo que vai acontecer é a gente cair para a 4ª colocação, mas continuamos no G4. Mas é aí onde mora o perigo, meu querido, porque ano passado foi a mesma coisa. O Sport passou várias rodadas ali, né, no G4, bem, de repente o pelotão de baixo começou a crescer e acabou que o Sport ele perdeu a sua vaga. Alguns times que nos últimos 5 jogos tiveram um desempenho melhor do que o Sport. Atlético Goianiense, que nesse momento ele já está 5 jogos sem perder e já está na 8ª colocação. Esse é o que me preocupa mais, tá? Um time que teve um desempenho melhor do que o Sport, o Guarani, nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. O Sport nos últimos 5 jogos, só para você entender como tá tão ruim a situação mesmo, 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória apenas. Nos últimos 5 jogos, apenas 1 vitória, meu querido. E o pior, tá? Nos últimos 3 jogos, o Sport somou 1 ponto. 1 ponto, cara. Então, assim, realmente ligou o alerta. O Enderson Moreira, ele falou ontem que é natural que aconteça um momento como esse no campeonato, eu até entendo. Mas não pode se ter o comodismo que tá tendo no Sport hoje, na minha visão. Por quê? A gente já vinha falando, 1 mês antes eu já vinha falando aqui, ó. Os reforços precisam chegar antes da janela abrir. Até porque o Sport, ele vai precisar de jogadores mais experientes para se manter bem nessa Série B. Ontem, você lembra que eu vinha falando aqui que o Sport precisa de um volante? Como o Sport precisou de um volante ontem? É porque o Ronaldo começou bem, de repente deu uma queda na partida. Entrou o Ítalo, foi expulso, depois entrou o Pedro Martins, que a gente não sabe o porquê do Anderson não ter colocado ele de frente, porque na hierarquia que eu vejo ali dos jogadores, ali, que já tem ali o desenvolvimento, né? Hoje a gente tinha lá o Fabinho Ronaldo, Fábio Matheus, Pedro Martins, né? Então assim, não entendi porque o Pedro Martins não entrou nem de frente, porque eu acho que é um jogador que, comparado aos meninos da base, ele é mais experiente, mais rodado, consegue desenvolver. Mas um ponto que eu quero falar aqui é que ontem o Wagner Love também jogou muito mal.
muito mal, assim como o Luciano Juba também jogou muito mal, mas o Wagner Love não conseguiu acertar as jogadas, não conseguiu acertar a finalização, inclusive só teve uma jogada que ele fez 80% certo e errou mais fácil, que foi a finalização, né? Foi aquela jogada no início do jogo ali, onde ele driblou 3 zagueiros ali, aí era para chutar, ele foi driblar o quarto e perdeu a bola. Então o Wagner Love também fez uma partida muito ruim. E aí eu quero perguntar, cara, num jogo como esse, não cabia um Diego Souza no Sport, não? Não seria mais interessante ter um Diego Souza, né? Só um Diego Souza como suplente do que o Gabriel Santos, não? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que é um jogador que poderia agregar demais. Ah, Luna, mas tudo bem. O Diego Souza já saturou, beleza. E o Poveda, que ainda não fechou com o Vitória. Ainda não fechou. Então, teoricamente, ele ainda está livre no mercado. Por que não tem um Poveda no Sport? Um Jajá. Será que não vale o esforço financeiro? Eu estava ontem no jogo certo, né? E a gente comentou muito sobre isso. E um ponto que a gente comentou era isso, cara. Se o Sport passar para a Série A, todos esses problemas agora são irrelevantes. Então o Sport ele precisa dar um passo a mais, não um passo maior do que suas pernas, mas um passo a mais e apertar as contratações, cara. É um absurdo. Ontem o Alan Ruiz estreou na fogueira, porque é um jogador que estava aí há uns 40 dias sem jogar, né? Porque a temporada de Portugal acabou em maio. A gente tá agora no dia 15 de julho, ontem foi dia 14. Então olha o tempo que o cara tá, acho que mais ou menos uns 45 dias sem jogar. Então realmente ele entrou na fogueira, sem ritmo, sem velocidade, errando muitos passes. E eu não vou julgar o cara que começou agora, que tá vindo de uma temporada europeia e vai precisar de mais ou menos uns 20 dias ali, entrando regularmente, para começar, assim, a ter um ritmo de jogo. Então eu não vou julgar esse cara, velho. Não vou julgar o Alan Ruiz agora, não vou queimar o cara agora, entendeu? Mas, se ele tivesse chegado antes, porque a gente foi, o Jorge Andrade falou, a gente foi na Argentina, acertou com o cara. Então por que o cara não chegou antes? Porque o cara que já foi contratado, já tinha sido acertado antes da janela abrir, já não estava aqui treinando, porque não foi condicionado para ele, o cara tava de férias. Pô, beleza. Mas o cara não foi contratado? Então para que ele foi contratado? Se já existe uma janela, já existe uma temporada em andamento, por que ele não veio antes? Então, assim, são alguns pontos, cara, que me preocupam. Por que o Diego Souza não pode estar no elenco com o Wagner Love? Esse é o meu questionamento aqui, tá? Eu acho que o problema que o técnico quer ter é jogador bom. Dá pra administrar. O Enderson, ele é um técnico que ele já tem bagagem, cara. Ele já tem bagagem. Então ele sabe administrar situações, egos, ele já passou por vários clubes. Então ele tem essa experiência. Agora, por que tá demorando tantos reforços? Vai ficar à mercê disso até quando? Até sair do G4? Porque essa rodada, não, tá tranquilo, não saímos do G4. Próxima rodada, se o Sport sair do G4. Eu lembro que ano passado o Sport saiu do G4 e não entrou mais. Ah, Luna, é um contexto diferente, o time é melhor, concordo. A concorrência de times que tem um percentual financeiro maior é menor, concordo também. Mas, cara, a Série B tá difícil, velho. Tá difícil. A gente vê aqui, a tabela aqui, ó. O quinto é o Vitória com 28. É o próximo aniversário do Sport. Né? O sexto é o Mirassol com 26, que vem crescendo na competição. Né? Então, assim, cara, a concorrência vai encostar. Ó, finalizando a rodada aqui. Novo Horizontino vence. Eu vou até ver se o Novo Horizontino não vai pegar o Vitória aqui. Né? Ó, Novo Horizontino e Vitória, pronto. Novo Horizontino, o Vitória vence. Se o Vitória vencer, ele já vai aqui para 31 pontos. Vai ficar um ponto só atrás do Sport, tá? E o próximo jogo é adversário direto. Um vacilo, uma derrota, um empate, Mirassol encosta, Guarani encosta, Atlético Goianiense encosta, todo mundo vai encostar, irmão. Então, assim, tá uma Série B muito perigosa, mas está se tornando perigosa porque não tem contratações. É importante que o Sport acelere para ontem essas contratações, porque a situação vai ficar bem complicada. E eu não vejo problema, repito, eu não vejo problema de ter um Diego Souza, um Porto Diego Souza, mesmo achando que entre o Poveda e ele eu preferi o Poveda, mas eu não vejo problema hoje de ter um Diego Souza. Tem que abrir o olho a diretoria do Sport para ontem. Tem que trazer reforços, não são apostas, são reforços. Quero ver a tua opinião, deixa aqui nos comentários. Se você concorda, se você discorda do que eu tô falando, fica à vontade. E é claro, qualquer outra informação eu volto, trago tudo na íntegra para vocês, tá bom? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.